No caso encerrado de hoje, a gente vai mergulhar em um dos casos mais complexos e perturbadores da história criminal brasileira. Um crime que destruiu a imagem de uma família perfeita e expôs feridas profundas que ninguém conseguia ver do lado de fora dos muros altos daquela mansão. Estou falando do assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. Um crime que começou como um suposto latrocínio, mas que logo viria a revelar uma verdade muito mais sombria. A mandante do crime era a própria filha do casal, Suzanne, na época com apenas 19 anos. Mas o que leva uma jovem rica, inteligente e com toda a vida pela frente a planejar friamente a morte dos próprios pais? Talvez a resposta esteja nas dinâmicas familiares que hoje a gente vai desvendar juntos. Então, peguem um café, fiquem confortáveis, porque essa é uma história longa, profundamente trágica e reveladora sobre até onde a combinação de carência afetiva, obsessão e revolta pode ir. Antes da gente iniciar a história de fato, quero pedir para você se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Estou com a meta de chegar aos 1.000 inscritos. E também não se esqueça de deixar seu like, que isso ajuda o vídeo a chegar para outras pessoas. E deixar um comentário contando o que você achou do vídeo. Agora, bora para a história. Para entender essa família, a gente precisa olhar para os membros dela e quem eles eram. O primeiro que a gente vai falar aqui é o Manfred Albert von Richthofen. A principal fonte usada aqui foi o livro Suzanne, Assassina e Manipuladora, do Ulysses Campbell. Se você ficou interessado e quer ler esse livro, comprar ele, eu vou deixar um link no comentário fixado aqui embaixo. E se você comprar por esse link, ajuda o canal. Bom, o Manfred nasceu em 1953 em Erbach, na Alemanha. Ele carregava nos ombros o peso de um sobrenome importante e lendário. Ele era sobrinho neto do Barão Vermelho, um importante membro da aviação alemã na Primeira Guerra Mundial. Essa herança não foi apenas um detalhe genealógico qualquer. Na verdade, foi uma expectativa de excelência que percorreu toda a vida de Manfred. Em 54, ele vem para o Brasil juntamente com a sua família, que se estabelece em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Mas foi em São Paulo que ele estabeleceu uma carreira brilhante. Ele era formado em engenharia civil pela USP e, na época do crime, ele era diretor de engenharia da Dersa, uma importante estatal que foi responsável por obras gigantescas como a do Rodoanel. O seu salário por volta dos R$ 11.000, uma pequena fortuna para os anos 2000. Mas quem era de fato o Manfred por trás da sua carreira e do seu sobrenome ilustre? O livro do Ulysses Campbell revela um homem de hábitos rígidos e muito particulares. Aos domingos, ele levava muito a sério uma tradição alemã chamada Ruhetag. Desculpe se eu estiver pronunciando errado, mas é basicamente um dia de descanso alemão. Isso significava que existia um silêncio absoluto da mansão. As janelas ficavam fechadas, mesmo se o tempo estivesse bom, ensolarado. E a única música que podia ser ouvida era a música clássica. Ainda assim, deveria ser bem baixinho. Além disso, o Manfred tinha um hábito um tanto quanto revelador. Ele bebia uísque todos os dias. E alguns dias chegava a tomar pela manhã enquanto lia os relatórios do trabalho no sofá da sala. Um detalhe que nos faz pensar que talvez ele pudesse estar tentando lidar com as responsabilidades, a sobrecarga do trabalho, ou mesmo que se tratava de uma possível fuga emocional. Na profissão, ele era muito conhecido pelo seu perfeccionismo extremo. Um marceneiro que trabalhou para a família chegou a dizer que o Manfred era extremamente chato, detalhista demais e mandava refazer tudo caso não fosse aprovado por completo. E essa era uma rigidez que se estende à educação dos filhos. Ele queria que Andreas e Suzanne tivessem um caminho sólido para o futuro e estabelecia padrões muito elevados de disciplina e dedicação nos estudos. Mas a vida de Manfred não era apenas de trabalho e controle. Ele também tinha alguns momentos de conexão com seus filhos, em especial Andreas. Aos finais de semana, eles iam para o sítio da família em São Roque. E lá, juntamente com seu filho caçula,
Eles praticavam marcenaria e jardinagem. Isso favorecia uma conexão entre os dois. Mas um episódio traumático marcou os últimos meses de sua vida. Em 2002, ele sofreu com um sequestro relâmpago. E a partir daí passou a sentir medo de ir a bancos, porque o ladrão obrigou ele a passar em caixas eletrônicos para tirar uma quantia ali em torno de R$ 10.000. E ele passou a guardar grandes quantias de dinheiro em sua casa. E isso é um detalhe crucial que vai fazer diferença mais tarde. O Manfred, então, como a gente pode perceber, era um homem com algumas facetas. Ele era um profissional bem-sucedido, um patriarca rígido, um pai que tentava se conectar com o filho de alguma forma. Dá para se dizer que ele construiu um império de concreto e disciplina dentro da sua própria casa, naquela mansão no Campo Belo. Mas as fundações emocionais da família estavam muito mais frágeis do que ele podia imaginar. E para a gente entender essas fraturas, a gente vai adentrar agora na história de Marísia. Se Manfred era como uma fortaleza, a lei silenciosa daquela mansão, a Marísia era o seu coração e também o sistema nervoso central, porque ela era a força que mantinha tudo funcionando e também sentia cada tensão, cada vibração negativa dentro daquela casa. Marísia Abdallah von Richthofen era, em muitos aspectos, o completo oposto de seu marido. Nascida em 1952 em José Bonifácio, no interior de São Paulo, ela era filha de descendentes italianos e libaneses. Sua família materna, os Abdallas, eram pioneiros do comércio local. E diferente do marido alemão, ela era brasileira, muito mais extrovertida e, nas palavras de quem a conhecia, muito popular, a mais popular da família. Sua trajetória profissional era igualmente impressionante. Formada em medicina pela USP, ela se especializou em psiquiatria e tinha um consultório de luxo em que atendia uma elite paulistana. Salário muito alto. Ela faturava em torno de R$ 20.000 por mês, quase o dobro do salário do seu marido. A Marísia era, então, a principal provedora daquela família. Mas uma mulher bem-sucedida e comunicativa escondia alguma coisa? Na verdade, ela tinha suas próprias complexidades. No consultório, ela tinha uma sensibilidade e uma atenção a detalhes emocionais típicas de uma boa profissional da psiquiatria. Porém, em casa, essa mesma sensibilidade ela se transformava num controle. O Manfred, ele estabelecia a lei de uma forma mais distante. Já a Marísia, ela operacionalizava o dia a dia com essa rigidez doméstica. Ela era a voz que ditava os horários, que chamava a atenção, que impunha a ordem, basicamente. Uma ex-funcionária chegou a dizer que a Marísia dava muitas ordens aos garotos e os repreendia demais. E aqui a gente encontra uma das grandes contradições da personalidade de Marísia. A mesma mulher que podia ser incrivelmente generosa também podia ser rigorosa ao extremo, quando se tratava não só dos limites com os filhos, mas dos limites profissionais. Duas histórias com empregadas domésticas ilustram perfeitamente essa dualidade. Em um determinado momento, após voltar de uma viagem, Marísia ela contratou uma funcionária chamada Dia, mas ela mal completou um mês de trabalho e logo foi demitida. A Marísia alegou um fraco desempenho e se recusou a pagar os R$ 1.700 de salário da Diana, porque ela disse que estava numa fase de teste e não deveria pagar nada. No entanto, a ex-empregada, ela acreditava que tinha o direito aos R$ 1.700 e ela insistentemente ligava para cobrar. Teve até um dia em que ela esperou a Marisa voltar do seu trabalho na frente da sua casa, bateu no vidro do carro e fez ameaças contra a Marísia. Isso fez com que o Manfred ficasse bastante preocupado e mandasse trocar todas as fechaduras da casa. Por outro lado, a história de Rinalva foi completamente diferente. A Rinalva era uma mulher bem humilde, nordestina, e ela tinha vergonha de sorrir porque ela não tinha dentes. Quando a Marísia descobriu isso, ela não só contratou ela, mas encomendou e pagou a dentadura completa para essa funcionária. Em um momento posterior, quando ela descobriu que a Rinalva estava prestes a ser despejada da casa com os seus filhos, ela acabou comprando a casa da empregada, ali avaliada em R$ 17.000 na época, e deixou que a família continuasse morando lá. Ela foi então descontando pequenas parcelas do salário da funcionária para pagar isso. E a funcionária, a Rinalva, aceitou. E a partir desse momento, a Rinalva passou a ver ela como praticamente uma santa, né? E a gente tem essa dualidade entre a generosidade extrema e uma rigidez absoluta que também se refletia na vida pessoal da Maria. Ela tinha uma amizade que era eticamente questionável,
com uma ex-paciente chamada Cláudia. E foi para essa amiga que ela confessou uma das suas angústias mais íntimas. Numa das conversas, ela disse que o Manfred havia perdido o interesse sexual por ela e que ele passava noites em frente à TV bebendo uísque, enquanto ela se sentia sozinha e negligenciada. E essa carência a tornava bastante vulnerável, em especial quando a filha tentou fazer com que o casamento do pai e da mãe acabasse. A Suzane chegou para a mãe e disse que o pai tinha uma amante e que ele viu ela com uma mulher no carro. Na semana seguinte, ela dobrou a aposta e disse que viu o pai entrando em um motel com uma mulher mais jovem. Ela tentou não acreditar no que a Suzane disse, mas a dúvida começou a corroer ela, já que ela já estava sentindo que seu casamento estava fragilizado. Foi num desses momentos de crise em que aparentemente ela deu o primeiro abraço na sua filha Suzane. Abalada pelas suspeitas da traição do marido, ela foi até Suzane e abraçou ela, chorando. E para Suzane, aquele gesto, ela tinha 18 anos na época, foi um impacto bastante grande. Essa era a primeira vez que ela recebia o abraço de um dos seus pais. Esse único gesto afetivo demonstra que existia uma escassez muito grande de afeto nessa família e que não era permitido, né, é, viver as emoções de uma forma plena. E por trás dessa fachada de mulher rígida e tudo mais, a gente percebe que existia uma pessoa carente, que também buscava conexão, mas naquele ambiente não existia esse espaço, né? E a Marisa, ela era um paradoxo vivo. Ela era generosa com alguns, rigorosa demais com outros, forte profissionalmente, mas vulnerável emocionalmente. Uma psiquiatra que conseguia diagnosticar e lidar com a dor alheia, não conseguia curar as feridas da sua própria família e talvez nem olhar para dentro de si para perceber quais eram as suas próprias feridas. O seu maior projeto, a sua maior obsessão, não era profissional, era filha, Suzane. Para ela via na Suzane um futuro brilhante e faria de tudo para proteger esse futuro, para proteger ela de qualquer coisa que a desviasse desse caminho. Foi justamente esse medo que colocou a Suzane no pior caminho possível que ela poderia tomar. Ela, de certa forma, deu um pontapé para a Suzane seguir o caminho que ela mais temia. Mas falando de filhos, enquanto a Suzane seria um vulcão prestes a explodir, havia uma outra pessoa também crescendo naquela mansão silenciosa. Andreas, o irmão caçula. Andreas, em muitos aspectos, era o oposto da irmã. Ele era descrito como um menino tímido, caseiro, com dificuldade de fazer amigos. Mas, ao mesmo tempo, ele era o filho que melhor se adaptava àquelas regras e rigidez da casa. Enquanto a Suzane, ela estava se rebelando contra os controles dos pais, o Andres encontrava um conforto na previsibilidade daquela vida. O mundo dele era pequeno, seguro, controlado. Ele passava horas trancado no quarto com seus videogames, de certa forma se isolando do mundo exterior. Uma ex-funcionária chegou a comentar que o garoto enfrentava a dificuldade de fazer amigos, passava horas do lazer trancado dentro do quarto sozinho. E uma figura bastante importante, um herói do escape pro Andras, era o seu próprio pai. Ele esperava ansiosamente o Manfred chegar depois do trabalho para contar para ele sobre o seu dia. E nos finais de semana existia toda essa ligação entre eles. Ele gostava aparentemente de praticar esses hobbies com seu pai. Mas essa aparente adaptação às regras da família também demonstra uma falha quando a gente percebe a cumplicidade até perigosa que ele tinha com a irmã Suzane. Eles eram muito unidos e uma ex-funcionária disse que eles nunca viu eles brigarem, eles conversavam muito, se davam bem. E a gente tem, por outro lado, o Andreas abraçando imediatamente e muito fortemente, por mais que ele gostasse dessa vida com os pais, ele, quando o Daniel chega, ele se torna, de certa forma, um novo herói para essa figura, porque ele apresentou e ele ajudou, né, o garoto com aeromodelismo, ele levava para andar de moto, ele ajudou ele a se tornar mais popular, fazer amigos, ele supria bastante dessa parte da vida social que ele não tinha muito. Ele ia nos grupos do aeromodelismo e acabou se tornando até mais popular entre as pessoas ali do clube, com a ajuda do Daniel. E o Andreas, ele retribuía bastante disso com uma lealdade cega. Ele se tornou um cúmplice perfeito para o casal, porque ele sabia dos encontros secretos. E o que é mais grave, ele participava desses encontros ativamente. Foi ele incentivado pela Suzane e pelo Daniel que ele passou a usar, a fumar maconha e também a fugir à noite com eles, fazendo com que isso se tornasse parte da rotina.
ele colocava alguns travesseiros ali debaixo das cobertas, do lençol, para que se os pais fossem olhar, parecia que ele estivesse dormindo. Então ele ia pra noite, viver assim, né, pras lan houses e tudo mais. Então essa admiração pelo Daniel foi crescendo, crescendo, e até um ponto que ele chegou até a confessar a localização do pai que havia escondida na casa. Essa lealdade do Andreas foi bastante explorada pela Suzane e pelo Daniel, porque eles transformaram ele num aliado fundamental, não só durante o namoro, em que o Andreas mentia muito para a mãe deles, falando que o Daniel e a irmã não estavam se encontrando ali nos momentos em que a família já não estava mais aceitando o relacionamento. E no mais extremo, foi usado até mesmo na noite do crime, em que o Andreas foi uma figura super importante para que o crime fosse cometido mesmo sem ele saber, porque a ele, que era uma figura que admirava muito o pai, ficou a tarefa macabra de confirmar se os pais estavam dormindo e em seguida fazer a ligação ali pedindo para eles irem buscar para ir para lan house. Enquanto ele estava ali na lan house, os irmãos Cravinhos e a Suzane estavam a poucos quilômetros de distância, pancando até a morte os seus pais. A tragédia do Andreas é uma das mais profundas nesse caso. Ele não foi nem o planejador nem o executor, mas uma ferramenta e um aliado inconsciente foi manipulado pelas pessoas que ele mais admirava e mais confiava. E ele acreditava que ele estava defendendo o amor proibido da Suzane, quando na verdade estava cavando a cova dos seus próprios pais. E a frieza e a manipulação não eram traços exclusivos de Suzane. Eles viraram uma doença que se espalhou pela família e o Andras foi uma das vítimas mais trágicas e inadvertidas. Foi justamente da lealdade familiar do Andres, que virou uma autodestruição, que a Suzane acabou se aproveitando com essa personalidade que ela tinha, complexa, carente, calculista. Foi essa personalidade que nele encontrou o seu hospedeiro perfeito. E a irmã que ele tanto defendia era a arquiteta de toda essa destruição. E assim a gente chega ao epicentro dessa tragédia. Susanne Louise von Richthofen, a filha que tinha tudo para ser orgulho da família, mas que acabou se tornando a maior tragédia. A jovem era, por fora, a imagem da perfeição, mas por dentro abrigava uma tempestade de contradições. Com 19 anos, a Suzane era a materialização do sucesso que os pais tanto almejavam. Ela era loira, bonita, inteligente, estudava direito na PUC, ela era fluente em alemão e inglês, e ela frequentou as melhores escolas, teve acesso a viagens internacionais, e como presente por passar no vestibular, ela ganhou um gol dourado, zero. Financeiramente, nada faltava para ela. Mas essa fachada de princesa do Campo Belo esconde uma personalidade que estava se moldando em um ambiente de profundas contradições emocionais. Porque desde cedo, a Suzane desenvolveu uma característica que ia se tornar sua marca registrada: a capacidade de dominar suas próprias emoções, enquanto cumpria as regras da casa à risca na superfície. Ela desenvolveu uma frieza e uma capacidade de dissimulação impressionante nos bastidores. O livro do Ulisses mostra que ela era uma jovem manipuladora e calculista desde a adolescência, e na faculdade ela praticamente não tinha amigos. A única amiga que ela tinha era a Amanda, e ela foi usada como um álibi sistemático para os seus encontros secretos com o Daniel. Essa amiga também foi a amiga que deu um abraço caloroso em Suzane, porque ela queria ajudar a Suzane a se integrar melhor, porque ela via que ela não era muito boa em fazer amigos, e ela queria ajudar a Suzane em um momento de, assim, afetividade. Ela abraça a Suzane de forma sincera, e a Suzane fica muito brava, e depois ela explica que não era para abraçar mais ela. E ela fala: por quê? Mas eu fiz alguma coisa errada? Ela diz: não, é porque eu não sei como receber um abraço, porque meus pais nunca me abraçaram. Isso parece ser revelador sobre toda a dinâmica da Suzane. Mas logo em seguida, a Suzane começa a pedir para que essa amiga minta para os pais dela, mas não só isso, que assine as listas da faculdades, cobrindo suas faltas, etc. Então, isso acaba até incomodando os outros amigos dela, que não querem admitir que ela faça isso, porque ela estaria basicamente cometendo uma fraude. Só que quando ela se recusa a mentir, a Suzane fala: então você é contra o amor? E para finalizar, um golpe baixo. Por isso você está sozinha, encalhada. Mas diante disso, a gente percebe que existe uma carência afetiva que a Suzane não conseguia expressar de nenhuma forma. E não é surpresa que a chegada do Daniel, com sua intensidade, preencha muito desse vazio
e que não sirva apenas como um namorado, mas como uma tábua de salvação emocional. Para Suzane, o Daniel era uma figura perfeita dentro daquele ambiente opressor. Com ele, ela conseguiu experimentar várias coisas que eram proibidas na mansão, como bagunça, liberdade, drogas. Na casa dos cravinhos, ela fumou maconha pela primeira vez, usou êxtase e LSD. E era basicamente o oposto completo do mundo dos Richthofen. E ela se agarrou a essa relação como uma obsessão doentia. Ela chegou a sustentar o Daniel financeiramente. Ela pagou um Fiat Palio para ele, comprava roupas de grife, celulares. Nas palavras de um conhecido do clube do aeromodelismo, ela era a galinha de ovos de ouro da família Cravinhos. Essa relação acaba se tornando simbiótica, fazendo com que o Daniel e Suzane se tornassem, nas palavras dele mesmos, uma só alma. Enquanto os pais proibiram o namoro, essa alma única passou a ver Manfred e Marisa não como mais protetores, mas como um grande obstáculo para a felicidade deles. A ameaça de ser deserdada que rolou com ela quando os pais descobriram que ela continuava saindo com o Daniel e a possibilidade, e ainda pior, de ser enviada para a Alemanha fazia com que ela ficasse aterrorizada. No mês de julho de 2002, quando os pais fizeram uma viagem, ela e o Daniel puderam ficar sozinhos na mansão durante um mês. E nas palavras dela, isso foi um sonho. E a volta da realidade, numa realidade normal, foi insuportável para eles. Não só dessa questão nasce esse plano maquiavélico, mas também existia um desejo abstrato que depois passa a ser mais palpável com essa viagem. A gente tem também informação das ameaças de suicídio do Daniel se eles se afastassem, e você vê que o Daniel também tinha uma obsessão muito grande em torno da Suzane e incentivava ainda mais essa loucura dela. E tem um evento muito importante para entender a dinâmica um pouco melhor dessa família, que o Anders, no seu aniversário de 12 anos, ganhou um aeromodelo e ele estava dormindo na hora e ele viu que tinha lá essa caixa de presente. Ele ficou muito feliz quando ele abriu e viu o avião lá dentro, né? As peças para serem montadas e construir esse avião. E ele desceu as escadas correndo, porque ele queria falar com os pais e agradecer. Mas nesse momento, ele não pôde dar um gesto, ele não conseguiu fazer um gesto mais íntimo de contato com esses pais, de dar um abraço, de falar um obrigado, sabe? Não, essa coisa ficou muito formal e muito como se tivesse que seguir um roteiro mesmo, que as emoções não pudessem aflorar e simplesmente sair pra fora. E foi nesse dia, depois que ele ganhou o aeromodelo, que ele foi pro parque, o Parque do Ibirapuera, com a sua família. Era 1999 e 99, e foi aí que o destino ou a tragédia acabou colocando o Daniel no caminho dos Richthofen e movimentou as peças de uma forma que mudaria tudo. A família Richthofen, ela estava lá por um motivo muito específico, que era o Andreas, que precisava de um instrutor. A Marísia, né, sempre prática, sempre muito prática e direta, foi que abordou um jovem que indicaram como o melhor instrutor, professor do clube. Ele estava com um casaco da bandeira da Ucrânia que foi conquistado numa competição internacional. O nome, Daniel Cravinhos de Paula e Silva, com 19 anos na época. E diferente da imagem que os Richthofen tinham dele, formavam dele depois, o Daniel, ele não era um vagabundo. Na verdade, ele era um prodígio do aeromodelismo. Com 16 anos, ele ficou em quinto lugar num campeonato mundial na Ucrânia, quando ele competiu com mais de 500 atletas de 120 países. Ele fazia o quê? Ele montava e vendia aeromodelos artesanais por encomenda e cobrava algo entre 500 e 3 mil reais por avião, que são valores bem significativos para aquela época. Ele trabalhava com isso no ateliê que ele tinha no quintal e ele conseguia se sustentar com a habilidade excepcional que ele tinha. Ele tinha muita facilidade para montar os aeromodelos. Depois, um dia em que a Suzane foi obrigada a levar seu irmão ao parque, foi que ela acabou conhecendo o Daniel. Mas a princípio, ela não deu muita atenção para ele, não. Na verdade, ela se interessou por um amigo que era considerado um galã, ele era loiro, musculoso, sabe? Ele era o gostosão do clube. O nome dele era Vinícius Soares, ou Vinas. Ela tentou ali investir nele, dar um beijo nele, só que ela foi rejeitada porque ele tinha uma namorada. Até então, essa namorada pouco ia ao parque. Mas depois dessa investida da Suzane, ela passou a frequentar
mais ali para marcar o seu território. E depois de ela ter sido rejeitada pelo galã, incentivada até pelo pai a começar uma amizade com o Daniel, porque ele queria que ela levasse o Andreas ao parque. Dessa vez ela começou a olhar para ele com outros olhos. Ele já estava encantado desde o primeiro momento que ele viu ela, mas ela ali começou a ter algum interesse por ele. Só que ele tinha um problema, ele era muito tímido e ele não conseguia chegar muito nela. Mas até que um dia eles fizeram uma viagem para Campinas, que era para uma competição, passando horas dentro do carro, ele não conseguia tomar uma atitude assim, mas ele conseguiu ali no final das contas, e ele acabou tomando coragem. Depois a própria Suzana escreveu uma carta desse momento, que é uma certeza plena e absoluta vindo do lugar mais escuro do coração. Estavam apaixonados perdidamente. Nos primeiros 2 anos desse relacionamento, os pais da Suzane aceitavam tranquilamente. O Daniel era melhor amigo de Andras, deixava o garoto mais feliz, mais extrovertido. Ele chegava a frequentar a mansão, ajudou até na mudança para essa casa nova, que eles saíram de um bairro e foram para o outro. Enfim, trocaram de casa. Ele fazia ali alguns programas com a própria família, só que aos poucos essa relação ela foi mostrando uma face um pouco mais doentia, assim, porque eles viviam próximos e queriam ficar cada vez mais próximos. E eles eram bastante complementares psicologicamente, de uma forma até patológica. Porque enquanto a Suzane, ela tinha essa carência afetiva, uma incapacidade de demonstrar vulnerabilidade, ela era controlada, mas ao mesmo tempo ela desejava muito essa liberdade. O Daniel, ele era inseguro, ele tinha uma baixa autoestima, e ele encontrou na Suzane uma validação que ele sempre buscou. E ele acabou se tornando completamente devotado e fanático por ela. E as cartas que eles trocavam revelam assim uma morbidez gigante, porque assim, o Daniel escrevia: "Eu te amo tanto, mas tanto que a simples ausência da minha princesa faz eu ter ideias estranhas como a morte." E ele constantemente ameaçava se suicidar se perdesse a Suzane. E a Suzane, ela também alimentava essa dependência, ela fazia uma vozinha infantil com ele, o que era bastante contrastante com a personalidade toda controlada dela, né? E essa relação, ela começou a isolar o casal cada vez mais e mais, ele se afastando ali dos amigos. O Daniel se afastando dos amigos dele, das competições. E até uma vez, quando o amigo, o Edson, tentou falar sobre o afastamento que ele estava tendo ali dos amigos, a Suzane humilhou ele publicamente, chamando ele de boi, que era um apelido racista e que ele detestava. E ao invés dela, né, ficar no seu lugar, não, ela sustentou isso e afastou ainda mais o casal. E o ponto de virada definitiva desse relacionamento foi quando a Suzane perdeu a sua virgindade com o Daniel, numa experiência que ela descreveu como decepcionante e de qualquer jeito, que marcou uma mudança fundamental. Por mais que tenha sido assim, ela falou em uma carta, ela estava fechada em si mesma e decidiu que seria para sempre só do Daniel, e Daniel seria para sempre só dela. Foi a partir desse momento, então, que eles passaram a usar alianças e foram ficando cada vez mais doentios e exclusivos entre si. E o que pros pais era para ser só uma paixão passageira, começou a demonstrar que não era só isso, porque eles começaram a ficar cada vez mais próximos. E o Manfred e a Marisa, que inicialmente viam Daniel como uma influência positiva para o Andreas, começaram a enxergar um potencial destrutivo naquela relação. Para eles, a ficha deles então começou a cair, porque eles acreditavam que eles tinham criado a filha perfeita por fora, mas que era emocionalmente vulnerável. E essa vulnerabilidade agora estava sendo explorada por um jovem que eles consideravam inadequado. E pronto. A partir daí, foi só conflito, foi só ladeira abaixo. O que a princípio era uma leve desconfiança, uma leve incômodo e tudo mais, passou a se tornar uma guerra. Por mais que fosse silenciosa a princípio, mas depois não foi tão silenciosa assim. No final de 2001, o Manfred e a Marisa começaram a tentar convencer a Suzane a deixar esse relacionamento por várias razões. Eles tinham descoberto que o Daniel usava drogas, eles também viam que a Suzane estava mais desmotivada para os estudos, já que ela também não tinha sido aprovada no vestibular da USP, que era o lugar que eles queriam que ela estudasse, mas ela, apesar dela ter passado no vestibular da PUC, né? E a partir disso, eles começaram a colocar mais e mais controle ainda em cima da Suzane, mas não só dela, como do Andreas também, que foi transferido de um colégio para outro, que era considerado assim o número 1 das aprovações no vestibular para a USP.
numa tentativa de evitar que o filho seguisse os mesmos caminhos eh, degenerados da Suzane, né? A Suzane, ao invés de se submeter às regras, novas regras que os pais, ela se tornou mais criativa, mais dissimulada. Ela começou a passar as noites com o Daniel às escondidas, dizendo para os pais que ela iria passar a noite com as amigas estudando, né? Enquanto isso, as amigas encobrindo as suas mentiras, e isso fazia com que o casal pudesse frequentar os motéis regularmente. Enfim, a Suzane continuou escondendo, mentindo e tal. Só que em abril de 2002, ela mais uma vez disse que ia estudar na casa da Amanda. A mãe ficou meio desconfiada, ligou pra amiga. A amiga falou que ela tava lá sustentando a mentira, até perguntou: "Você quer falar com ela?" A Marisa disse que não precisava. Só que ela, meio que numa clarividência ali materna, decidiu ir até a casa dos cravinhos. E lá ela viu que o carro da Suzane estava lá. Quando a Suzane sai, ela encontra um bilhete no carro, escrito assim: "Te peguei", com a letra da mãe. E aí, pela manhã, eles confrontam a Suzane e ela admite que tinha passado a noite no motel. Para o casal, foi a gota d'água, e o Manfred e a Marisa então proibiram definitivamente esse namoro. Só que o auge do conflito foi no Dia das Mães, em 2002. A família planejava ir almoçar em um restaurante em São Roque, mas a Suzane não quis ir e se recusou. Ela xingou o pai e pela primeira vez na vida ela apanhou dele com 18 anos de idade. O Manfred estava completamente fora de si e deu uma bela de uma bofetada no rosto da filha, que quase se desequilibrou. E chegou até a marcar o rosto dela, né? Imagina. E um silêncio acabou tomando conta da casa. A Marisa ficou impactada. A violência física era algo que não estava presente ali no dia a dia daquele lar. E esse foi um ponto de não retorno. Para Suzane, aquele tapa não foi apenas uma agressão física, era a confirmação final de que seus pais eram inimigos a serem derrotados e não aliados, a serem convertidos. Ela desceu, pegou algumas roupas, fugiu para a casa dos cravinhos, mostrou a marca da violência e anunciou: nunca mais piso naquela casa. Nunca, nunca, nunca. Mas Astrogildo e Nádia, a mãe e o pai de Daniel, convenceram ela a voltar. O Daniel levou ela até a mansão e fez uma promessa fatídica: em breve viveremos juntos para todo o sempre. De volta à mansão, a Suzane fingiu ali magistralmente que ela mereceu aquela bofetada e jurou para os pais com uma convicção gigante, porém muito falsa: eu juro, 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 juro a vocês, nunca mais vou encontrar o Daniel, nunca. Mas enquanto ela estava cumprindo o papel da filha arrependida, ela começou a ouvir os pais discutindo, ficava escutando ali as discussões dele. E numa dessas ela escutou: esse namoro vai acabar nem que a gente mande a Sudane estudar na Alemanha. E essa ameaça de ser mandada para longe, e também ela tinha ouvido os pais falando que queriam se mudar para a Alemanha, foi o gatilho final. Na madrugada, ela desceu para encontrar o Daniel mais uma vez. E ele mostrou para ela que tinha um corte no peito, que estava sangrando, ele estava angustiado, com muito suor. E ele mais uma vez ameaçou tirar a própria vida caso eles se separassem. E foi nesse instante, então, naquela madrugada paulistana, que os dois tiveram a ideia brilhante, quase que ao mesmo tempo. O Daniel disse: nós só seremos felizes no dia em que seus pais não existirem mais. E a resposta de Suzane foi imediata e disse: eu estava pensando nisso agora mesmo, acredita? O conflito com os pais não gerou o desejo da morte, não. Ele apenas removeu os últimos freios morais que ainda existiam, porque eles já eram em si uma unidade psicológica doente, uma só alma, como eles mesmos descreviam, e os pais haviam se tornado o obstáculo final para a felicidade deles. E na lógica distorcida daquela bolha obsessiva, os obstáculos existem para serem eliminados. E isso não acabou numa reconciliação ou numa separação. Terminou em sangue.